Deixa eu liberar. Pronto, gravando. Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma aula nossa aqui no Estagiário Referência, hoje com esse tema importantíssimo: embargos de declaração do zero. Professor, eu já ouvi falar tanto nessa peça, já ouvi falar tanto como é que os efeitos que ela faz, mas eu queria saber para que serve, como é que funciona os embargos de declaração. Como é que é o passo a passo, né? Quando é que ela vai poder ser utilizado, né? Como é que isso funciona? Inclusive, a gente vai ver um caso na prática. Vou abrir aqui um processo recentíssimo, né? Saiu até uma decisão de um processo meu que eu tenho, em que os embargos da outra parte foram negados. Então, a gente vai ver como é que funciona uma decisão como essa, como é que funciona um processo, um tipo de recurso como esse, tá? Primeiro ponto importante: os embargos de declaração, ele é um tipo de recurso. Então, ele vai ser proferido, né? Ele vai ser confeccionado após uma decisão. Decisão essa que pode ser qualquer decisão. O próprio CPC, ele traz lá no 1022 dele, lá na fundamentação. Então, qualquer tipo de decisão. Então, aqui eu estou falando, por exemplo, de sentença, aqui eu estou falando, por exemplo, de acórdão, de decisão monocrática. Então, teve uma decisão, eu posso usar esse tipo de recurso, que é chamado embargos de declaração, tá? Do zero, não. Do zero é só porque a gente aqui vai falar, tá? Mas é embargos de declaração. Só para a gente poder entender qual é o grande objetivo desses embargos de declaração. Eu vou apresentar isso no processo judicial para que haja um aclaramento, né? A sentença ou o acordo, ela fique mais clara para a gente poder entender. A ideia desse recurso é justamente aperfeiçoar aquela decisão judicial. Não é entrar no mérito. Ninguém aqui vai recorrer para modificar ali um entendimento do tribunal. Não. Pode até acontecer, que a gente vai falar mais na frente, que são os embargos de declaração com efeitos modificativos. Vamos já entender isso. Segura aí, tá? Mas nesse primeiro momento, eu quero que você saiba. É um tipo de recurso que eu vou ingressar para que haja, portanto, uma correção da sentença, um ajuste da sentença. Ela está com um defeito. Então, a gente precisa ingressar com esses embargos para corrigir. Como eu disse, ninguém vai entrar aqui no mérito do negócio. Porque o mérito, qual é o recurso cabível? É a nossa próxima aula. É a apelação. A apelação é o tipo de recurso que eu jogo o processo para a segunda instância. Tá? Então, na segunda instância, aí sim, meus amigos, a gente discute ali o mérito, se muda aquele entendimento, se muda ali a sentença, se muda a decisão, tá? Isso é na apelação que joga, portanto, para a segunda instância. Os embargos, a gente vai só corrigir. Mas corrigir como assim, professor? Corrigir. Tá um erro? Tem algum erro na sentença? Exatamente isso. E a gente precisa deixar a sentença redondinha. A gente precisa deixar a sentença toda certinha para que depois, no futuro, a gente precise aí, por exemplo, executar essa sentença, cumprir essa sentença, ela precisa estar toda correta. Beleza? Tranquilo? Então, os embargos de declaração, pessoal, ele é esse tipo de recurso na qual a gente vai aperfeiçoar essa decisão. Mas qual é o problema, professor, que tem nessa decisão? E aí, grande Renan, chegando por aí, já começamos aqui o bate-papo. Mas, professor, qual Bom dia. Show, cara. Qual o grande problema desses embargos de declaração, né? A própria legislação traz, a gente vai já falar sobre elas, mas temos aí quatro casos, eu até coloco, né? Que eu botei só 3 em vermelho ali, mas existem 4 casos específicos que nós podemos, portanto, utilizar esses embargos de declaração, tá? Ou há uma omissão. Como assim, professor? Uma omissão? Como é que funciona? Ora, naquela sentença, naquela decisão, vou trabalhar aqui com a sentença, mas a gente viu que pode ser qualquer tipo de decisão, tá? Naquela decisão específica, houve uma omissão. Omissão de quê? Vamos lá, por exemplo, sei lá, eu pedi na minha petição inicial dano moral e dano material. Só para a gente poder entender. Beleza, tá, show de bola. Teve a audiência de conciliação,
teve aquela coisa toda que a gente já aprendeu aqui no curso, e aí saiu a sentença. Show. Na sentença, o juiz só condenou em dano moral. Vixe? E o dano material? Ele não falou nada. Então, ele se omitiu. Então, eu preciso entrar com os embargos de declaração para corrigir. Excelência, cadê o dano material? O senhor não falou nada sobre isso. Vai, pelo menos diga, né? Se vai ser deferido ou indeferido, pelo menos diga. Porque se for indeferido, eu vou recorrer com apelação. Agora, se for deferido, ótimo, maravilha, ganhei, né? Assim o processo. Então, eu preciso que o senhor diga. O senhor não pode, assim, omitir. Então, a omissão é o primeiro caso que nós temos para utilizar esse recurso, que são os embargos de declaração. É corrigir essa sentença que saiu omissa. Ele deixou de falar alguma coisa prevista ali que você solicitou, sobretudo na tua petição inicial. Aí, Jaque, muito bom dia. Chegando, seja bem-vinda. Outro ponto importante que pode ser ventilado nos embargos de declaração é a contradição. Então, por exemplo, só para a gente poder entender, na sentença, ele fala assim, de acordo com a petição inicial, a Josiana que tem direito a isso, tem direito a assado, é aquilo, tá, tem razão, tá tudo ok, tudo maravilhoso e, portanto, julgo improcedente. Aí você fica, rapaz, como é que é? Improcedente? Essa porra tá se contradizendo. Já vê isso. Diz a decisão todinha que tá tudo certo. E no final ele julga improcedente. Então há uma contradição. É preciso corrigir isso daqui. Então você ingressa com os embargos de declaração. Mais um motivo, excelência. O senhor está se contradizendo. O senhor disse lá no começo que está tudo certo, que a minha cliente tem direito, e no final o senhor julgou improcedente. Então, corrija, portanto, essa sua decisão. A gente precisa deixar ela bem redondinha, né, para prosseguir para um cumprimento de sentença. Então, mais um caso. O segundo caso é a contradição existente numa decisão judicial. Já veio um caso concreto, como eu disse, que a gente vai falar, salvo engano, a parte contrária, ela entrou com embargo de declaração, falando sobre contradição. Vamos já ver, não me recordo se foi contradição ou se foi omissão. Vamos já ver, tá? Terceiro caso que pode, portanto, a gente utilizar os embargos de declaração para corrigir ali aquela decisão, tá? Obscuridade. Professor, o que diabo é obscuridade? Obscuro é algo que está meio confuso, está meio assim, Frankenstein, né? Está meio estranho. Mas por quê? Porque provavelmente aí, no caso, é muito comum na prática, às vezes o juiz, Renan está aqui até para nos auxiliar, né? Mas às vezes o juiz, pessoal, eles são tantos processos, acontece tanta coisa, que ele já tem até decisões já, modelos, praticamente, para determinada situação. Então ele já sabe mais ou menos o entendimento. Pode acontecer desse negócio de pegar modelo de um, modelo de outro, misturar ali uma sentença que sai um negócio que não tem nada a ver. Rapaz, que porra é essa? Eu pedi um negócio, eu pedi dano moral, ele tá botando aqui na sentença tutela de urgência, ninguém nem falou sobre isso. Estranho isso aqui, tá uma coisa meio obscura. Então você ingressa com os embargos de declaração também para que haja essa correção, esse ajuste ali naquela decisão. A ideia que vocês estão vendo são situações, são casos em que a decisão ela está equivocada, não o mérito da questão, mas a decisão como um todo, ela está com algum errozinho que a gente precisa, portanto, aparar ali as arestas, né? Está se contradizendo, ou o juiz deixou de falar algo, ou ele falou, mas está meio confuso, ele juntou dados de outro processo, aconteceu um copiar-colar que não deu certo, tá? Então, são três situaçõezinhas muito comuns. Oi, Luiz, manda lá, diga. Tu falou esse negócio de erro. Essa semana lá no escritório, a gente recebeu um despacho que era assim, defira a gratuidade da justiça, vírgula, me resguarda o direito de decidir sobre a gratuidade da justiça após contraditório e ampla defesa. A frase era exatamente desse. Na mesma hora a gente teve que embargar, porque
Ele deu ou não deu? Que é exatamente aquela história dos despachos prontos que eles usam, e aí eles ficam mixando, né? Eles pegam um parágrafo de um com um parágrafo do outro, aí ele junta tudo e no final sai um negócio super confuso. É verdade, perfeito. Aí, grande exemplo, trazido pelo professor Luiz, né? De fato, isso acontece, meu povo. É normal, né? Volta e meia surge. Então, a gente tem que embargar, como bem colocou o Luiz. Aí tem que, para ajustar aquela decisão. Sim, tá aqui, o senhor disse, defira a justiça gratuita. Mas, porém, todavia, não ele decidir agora, só depois do contraditório. E é bem isso. Tu deu ou não deu, né? Então, a gente precisa aí. Aí o Renan já está defendendo, viu? A classe, hein, Luiz? O estagiário confundiu gratuidade com tutela antecipada, embargo Frankenstein, né? É isso aí, Alex. Então, povo, de fato, esse tipo de recurso é aquele que a gente, portanto, chamado embargo de declaração. Há esses equívocozinhos, tá? A gente não está aqui recorrendo do mérito da decisão. A gente quer só entender. Tipo assim, excelência, é assim ou não é? Como é que funciona? O que está acontecendo? O senhor disse a sentença toda que é favorável e no final julga improcedente? Está se contradizendo aqui. Eu preciso que o senhor seja, assim, tenha um posicionamento correto. Então, eu preciso entender e modificar isso aqui. Tá? Então, a ideia dos embargos de declaração é consertar, é aperfeiçoar. Sendo ainda, tem alguns doutrinadores que botam que o grande objetivo é aclarar. Por isso que o nome é embargo de declaração. É aclarar a decisão. Beleza? Tranquilo? Tem mais uma possibilidade, que é o erro material. Que tem muito doutrinador que nem fala. Fala só desses três aí: obscuro, contradição e omissão. Né? Mozart, por exemplo, sempre fala sobre a questão do erro material. E o que é o erro material, professor? O erro material ele vai estar algum erro ali naquela decisão. Alguma escrita, algum nome, por exemplo. Condeno o Luiz a pagar 10 mil reais dando moral. Mas o Luiz nem está no processo. Não sei nem quem é Luiz. O processo aqui é contra o Renan. Então, ele, na hora de colocar, ele botou o nome de outra pessoa. Então, a gente precisa ajustar. É um errozinho material. Ou então, botou Renan da Silva Oliveira. Nem é esse sobrenome dele. Precisa corrigir. É outra pessoa aqui. É outra empresa. Então, ele precisa ajustar. É um errozinho material que precisa, portanto, ser consertado. Então, os embargos de declaração, né? Pois é, Renan, ele aparece, vai já ver aqui na legislação, tá? Ele aparece, mas de toda sorte, foi muito utilizado aí na jurisprudência, tá? Ele nasce com a jurisprudência mesmo. No CPC 2015, ele traz, vou até já colocar aqui para vocês, tá? Então, o próprio embargos de declaração, de fato, ele traz aí esse grande meta, esse grande objetivo, que é aperfeiçoar essa decisão. É um recurso que a gente ingressa para entender melhor, para ver o que aconteceu com aquela decisão. Beleza? É um recurso de fundamentação vinculada? Sim, claro, ela vai ser vinculada a uma decisão. Algum despacho, alguma decisão monocrática, algum acordo, alguma sentença, aconteceu alguma coisa, a gente precisa, portanto, entender. Excelência, calma aí. Aqui o caso do Luiz. O senhor deu a justiça gratuita ou não deu? O senhor condenou assim ou condenou assado? Então, é preciso a gente, portanto, de acordo com o que foi decidido, a gente poder ingressar com os embargos. A fundamentação dos embargos vai estar ali do 1022 ao 1027. São poucos artigos. A gente vai ver ter até cada um deles aqui rapidamente. Óbvio, não vou ficar lendo os artigos para não ficar uma aula muito sacal, mas a ideia é que a gente saiba onde encontrá-lo no CPC, no Código de Processo Civil. Tá? Então, está ali no 1022 até o 1027. Você vai falar, você vai ler sobre os embargos de declaração. Tá? Pontos importantes. Os embargos, ele tem um prazo específico. Via de regra, a gente aprende aí, o pessoal mais avançado aí na cadeira de processo civil, que os prazos, graças a Deus, isso mudou, né? Porque no 73 era uma loucura, o Luiz aí também pegou o CPC de 73, era uma putaria só, vários recursos, cada um... Não vamos falar sobre isso, por favor, que me dá dor de cabeça. Cada tipo de recurso era um prazo diferente. Eu lembro quando eu era estagiário, o meu computador era todo cheio de post-it, cada um com um prazo e recurso diferente, que era um quebra-cabeça danado. E aí, ainda bem que o CPC 2015 ele modificou, né? Tanto botou em dias úteis, que antes eram dias corridos, né? Como meio que padronizou praticamente os recursos em 15 dias úteis, tá?
Agora, nós temos exceções, e aqui é uma delas, tá? Os embargos de declaração, o prazozinho dele, 5 dias úteis, tá? Ele é uma peça, ele é um recurso mais rápido, porque a ideia, como eu disse, ninguém está aqui entrando no mérito, ninguém está entrando na complexidade da causa, é só um ajuste. Excelência, tá só errado aqui, ó, o senhor botou o nome de outra pessoa, não é José, é Maria. Ô, Excelência, o senhor deixou de falar sobre isso, não falou sobre aquilo. Então, é só um ajuste. Então, por isso que o prazo ali é mais rápido, para que o negócio também seja decidido rapidamente, que a gente vai já ver aqui no âmbito do CPC. Tá? Então, 5 dias a partir de quando? Da publicação daquela decisão. Então, sei lá, saiu a sentença hoje, ela foi publicada amanhã, pois amanhã em diante começa aí 5 dias úteis para você apresentar os embargos de declaração. Tá? Precisa de preparo? Professor, que porra é preparo? Eu sempre conto essa história. Quando era estagiário, uma vez eu fui lá para o fórum, e aí, logo eu estava no primeiro, segundo semestre. E aí o meu chefe mandou, Márcio, vai lá na vara despachar esse processo, vai falar lá com o pessoal lá da vara, ver como é que está o processo lá. Beleza, fui lá, estagiário, cheguei lá na vara, e aí falei com a moça e tal, queria ver esse processo aqui, por favor. Aí mostrei lá para ela, todo de paletó e gravata, né, aquela coisa toda. Aí ela, doutor, esse processo aí está aguardando preparo. Aí eu, rapaz, beleza, então eu espero aqui. Você para preparar, então eu espero aqui o preparo. Aí eu fiquei lá, e ela não entendeu, né? Beleza. E eu fiquei lá, passou assim uns 5 minutos, nada, né, assim de acontecer. 10 minutos, rapaz, vou lá de novo. Aí eu, minha amiga, tudo bom? Aí ela, opa, doutor, como é que tá? Eu falei, rapaz, eu tô com aquele processo. Aí ela, na hora, nem se tocou, ela não, fala de novo o número do processo que ela consultava lá no computador. Aí eu falei o número do processo, ela, não, doutor, já lhe disse, tá aguardando o preparo. Aí eu, rapaz, beleza, então ainda tá preparando alguma coisa aí, então vamos esperar. Aí lá vou eu de novo, fico lá fora da sala, lá no fórum, naquele calor gigante. E, rapaz, tá uma coisa estranha. O meu chefe disse que tá tudo ok, tá aguardando preparo. Eu já fui 2 vezes ali na sala. Fui a terceira vez. Aí eu falei assim, doutor, desculpa aí, mas como assim? O que está acontecendo? Não, doutor, tá aguardando preparo, é o pagamento das custas. Aí eu falei assim, sim, não, porque eu fiquei toda errada. Não, porque o estagiário estava me falando que estava de outra forma, aí eu joguei logo a culpa, eu mesmo sendo estagiário, né? Então, na hora eu falei, não, o estagiário disse que estava de outra forma, porque eu estava entendendo aqui como é que estava a situação. Mas o preparo, pessoal, justamente é o pagamento das custas, né? Então, precisa pagar as custas dos embargos de declaração? Não, não tem pagamento de custos, tá? Não tem necessidade aí, portanto, do preparo, beleza? Dos embargos de declaração, tá? Como eu disse para vocês, os embargos de declaração tá ali, ó, no 1022 é onde ele começa. Olha aí, Renan, só para te mostrar, ó, 1022, inciso 3, corrigir erro material. Agora está previsto no CPC de 2015. Mais de toda a sorte, como você bem colocou, foi uma questão mais jurisprudencial, né? De tantos recursos que nós tivemos, aí apareceu aí a figura do erro material, sim, tá? Tanto jurisprudencial quanto doutrinário, né? Como você bem colocou, tá? Beleza? Então, cabem embargos de declaração. Só liberar aqui o Francis Klein. Pronto. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Olha só o que você percebeu. Qualquer decisão judicial, tá? Primeira situação, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. É o que a gente falou ainda há pouco. Há uma contradição. O juiz falou de um jeito e depois disse outro. É isso. Não entendi, não. Né? Se esclareça melhor aqui que eu não estou entendendo. Né? Obscuridade. O juiz é o Frankenstein, como a gente chama, né? Ele juntou decisões, uma de cada processo, ficou um negócio mirabolante, assim. Rapaz, que porra é essa? Né? Então, precisa consertar. Tá vendo que ali ele traz só 3 casos, 3 incisos, né? Mas que dentro desses 3 tem 4, né? Porque no primeiro ele traz 2, obscuridade e contradição. São 2 situaçõezinhas. Tá? O 2, suprir omissão.
Então, de fato, há uma omissão. O juiz deixou de falar algo. Então, a gente precisa ali consertar, tá? Corrigir erro material. Então, como eu disse para vocês, ó, tá com algum erro na escrita, que é muito utilizado, né? Acontece às vezes ele colocar o nome do João, é o nome da Maria, o nome do ciclano, ele bota errado ali, o número do processo, ele corrige, ele bota uma outra tipo. Então, acontece, faz parte, meu povo. Às vezes isso é erro humano, né? Então, a gente precisa ali só ajustar. Nós, como técnicos, assim, da legislação, né, do todo o processo, a gente precisa, opa, excelência, corrija aqui isso daqui, porque tem que esclarecer melhor essa situação. Beleza? Tranquilo? Então, os embargos de declaração, como eu disse, eu vou passar aqui os artigos só para a gente poder ver, tem esse grande intuito de aclarar, de melhorar, de aperfeiçoar a decisão. Como a gente viu, são alguns casos concretos, né? Então, isso facilita muito, é coisa rápida, jogo rápido, prazozinho, ó, 1023, 5 dias, tá? E detalhe, com a indicação do problema. Então, eu tenho que falar, excelência, olha, o senhor deu um erro material por causa disso, disso, disso. Excelência, nessa decisão, aqui o caso do Luiz, que o senhor deu justiça gratuita, na primeira parte da frase, na segunda parte o senhor disse que vai analisar. Como assim? O senhor deu ou não deu? Então tem que indicar o erro, tá? Beleza? E não se sujeito ao preparo, como eu acabei de falar, tá? Agora, detalhezinho importante. Parágrafo 2º, tá? O juiz intimará o embargado para querendo manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso esse seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Bora lá entender isso daqui. Bom, os embargos de declaração é aquele recurso que eu vou entrar para aclarar, para corrigir um erro. Não é isso? Professor, é isso aí. Até agora, estou entendendo. De fato, eu vou ingressar com esse recurso, eu vou entrar com essa peça chamada embargos de declaração, para que haja uma correção ali daquela sentença, daquela decisão como um todo. Show, beleza. Mas entenda, pode acontecer, eu vou já contar um caso, de modificar essa decisão caso seja consertado, concorda? Vamos lá, vamos supor que haja ali uma contradição. Então, como eu disse, vamos lá, vamos supor que a sentença falou assim: o Francis Clayton tem direito a isso, tá tudo ok, realmente a jurisprudência ela é uníssona nesse ponto, isso, assado, tudo. E no final ele bota julgo improcedente. Aí você fica, rapaz, calma aí, como é isso? Improcedente? Não, está se contradizendo isso aqui. É preciso a gente ajustar. Então, eu entro com os embargos de declaração para poder ali consertar aquela decisão. Agora, detalhe, se eu for consertar, concorda que de improcedente vai passar para procedente? E aí vai modificar a decisão? Gente, professor, é mesmo, ó. Realmente, quando eu entrar com esses embargos, quando ele for corrigir, vai modificar. Por isso que é o nome embargo de declaração com efeito modificativo. Porque vai modificar aquele entendimento. Quando é só um erro, tipo assim, excelência, corrige aí, tá Luiz Paulo e é Luiz Guilherme. Isso aí não vai mudar em nada. Beleza? Agora, nesse caso do Luiz, por exemplo, defiro a justiça gratuita e no final eu vou analisar, ele precisa consertar isso aqui, vamos supor que ele diga, não, eu vou deferir. Então, de fato, pode acontecer ali uma modificação no entendimento. Né? Que um ele disse que não ia, outro disse que ia. Como é que vai ser? Então, principalmente na contradição, é onde vai ter ali o efeito modificativo, via de regra. Porque, como eu disse, se houve contradição de entendimentos. Então, geralmente, na contradição, isso acontece bastante, essa modificação, essa possibilidade. Então, deixa eu só ver aqui o chat aqui do Renan. Isso é bastante interessante, inclusive porque o que transita em julgado
é o dispositivo da sentença. Então, por mais que tenha fundamentação a favor, tem que ficar atento ao dispositivo. Exatamente isso, Renan. Perfeito. Né? Tem que estar atento. Né? Então, esse é um ponto interessante, por quê? Porque você, vamos supor que você ali, de fato, no dispositivo, você tem que observar. Então, julgou improcedente, por exemplo, quando, na verdade, toda a fundamentação foi a teu favor, então o dispositivo julgou improcedente. Opa, calma aí, tá errado isso aqui. Excelência, o senhor está se contradizendo, é preciso ajustar. Então, aí ele vai analisar, tá? Então, você entra com o embargo de declaração, o juiz vai pegar o processo e vai olhar assim, rapaz, deixa eu ver se eu me contradiz mesmo aqui. Beleza, realmente eu botei improcedente, ó. Não era para ser improcedente, não. Vou botar procedente. Não. Por quê? Porque se ele botar procedente, nesse primeiro momento, entenda, vai modificar a sentença, não vai não? Vamos supor, a sentença saiu improcedente. A outra parte, ó, ganhei o processo. Aí o juiz, calma aí que eu errei. Então, por isso que antes de fazer essa decisão, tá? Ele dá prazo, que é o parágrafo 2º, para que a outra parte, antes dele analisar se ele de fato se contradiz, se ele de fato teve uma obscuridade, um erro, alguma coisa, quando for uma situação de possibilidade de modificação do entendimento, aí ele dá o prazo para que a outra parte se manifeste. Que é o que eu vou mostrar já para vocês aqui, um caso como esse, tá? Então, de fato, isso acontece. Né? Ele dá o prazo de 5 dias para que a outra parte se manifeste, tá? No prazo de 5 dias, sobre os embargos, para justamente ver a questão da modificação da decisão embargada. Então, ele dá o prazo de 5 dias. Vou já mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu está no próximo slide. Tá. E aí, o 1024, ele diz, ó, o juiz julgará os embargos em 5 dias. Então, ó, preste atenção na movimentação que é. Ó. Saiu a sentença. Por exemplo, saiu a sentença. Tá, show de bola. Eu tenho quantos dias para entrar com os embargos? 5. Então, entro com os embargos. Tá. Vamos supor que esses embargos ele tem um efeito modificativo, ou seja, se o juiz for mudar, vai modificar o entendimento. Não é só um nome que está errado. Não é só uma omissão dele, muitas vezes. Não foi uma coisa mais grave. Porque, tipo, se ele for ajeitar, vai mudar o entendimento da sentença. Então, nesse caso, ele dá o prazo de 5 dias para a outra parte se manifestar. E aí, depois disso, o juiz julga em 5 dias. Professor, na prática, é dessa forma, tão célere, né? Em 5 dias, o juiz julga. Olha, meus amigos, prazo para juiz, né? Não pode fazer nada, né? Tem na legislação? Tem. Mas na prática, às vezes isso não acontece, né? Na grande maioria dos casos. Então, o processo demora um pouquinho para ele analisar. Beleza? Tranquilo? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu só entrar aqui rapidinho no processo para mostrar uma situação exatamente que essa que aconteceu. Eu queria contar aqui um caso como esse. Deixa eu entrar aqui rapidinho, só pegar aqui o processo. Estou abrindo aqui na outra página. Pronto, para mostrar para vocês. Deixa eu parar aqui a apresentação. Calma aí. Encerrar aqui, parar a apresentação. Pronto, voltou para mim. Deixa eu agora apresentar aqui a tela. Calma aí. Será que eu não consigo, não? Deixa eu ver aqui que eu estou no Google Chrome hoje. Notes. Deixa eu ver se eu consigo então uma guia. Consigo. Tá aqui. Pronto. Ver se aparecer para vocês aí. Calma aí. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, professor. Pronto, show. Rapaz, isso aqui é um processo de um cliente que eu tenho aqui. Houve uma confusão aí. Ele comprou um carro, só resumindo para vocês, tá? Ele comprou um carro dessa loja aqui, RF Comércio, Auto Shop JM, tá? Depois foi descoberto que esse carro, ele vendeu, não me lembro agora se foi novo, e ele era seminovo, foi descoberto, inclusive ele já tinha até sofrido algumas avarias, né? Então, como é que funciona aqui? Só vou mostrar para vocês, ó. Tá aqui a sentença, beleza? Saiu relatório, o juiz vai trazer toda a historinha, ó.
Trata-se de ação ordinária movida por Francisco José Nilton contra RF Comércio. Né? Aduziu o promovente em sua exordial. Olha só, exordial, viu? Lembra da nossa primeira aula de petição inicial? Olha aí, mais um nome dado para petição inicial, exordial, tá? Então, o promovente disse em sua exordial que adquiriu o veículo ao primeiro acionado, Siena, de 2013, em abril de 2016, ficou satisfeito com a compra e se deslocava normalmente para trabalhar. Não percebia qualquer alteração física no veículo. Mas em setembro de 2016, ou seja, 3 anos depois, né, assim falando, alguns meses depois, na verdade, o veículo começou a apresentar direção desalinhada, ausência do controle, estabilidade e outros vícios. Então, como eu disse, ele comprou esse veículo, e aí quando ele começou a andar com ele, começou a ver que o veículo estava dando problema. Principalmente no alinhamento, o carro não ficava legal, né? E aí, olha só, esse meu cliente, ele descobriu, ele fez tudo isso sozinho, né? Descobriu que o veículo já tinha sido adquirido em leilão e era recuperado de um sinistro. O que é sinistro? Um acidente. Então, com isso, de fato, olha só, procurou solucionar o problema e rescindiu o negócio na via administrativa. Porque isso não foi deixado claro pela loja lá de carro, que o carro, óbvio, já veio de um acidente. Ninguém falou isso na loja. Então, assim, foi feito, né? Ó, citada promovida, apresentou contestação, tá? E aí foi passando aqui, depois de tudo isso, deixa eu passar logo para o final. É o relatório tecido, aí traz a fundamentação, beleza? A causa é de fácil deslinde, conforme demonstra-se-á. Contudo, não obstante preliminar de legitimidade passiva, ele começa a analisar aqui os pontos, tá, trazidos na sentença. Vamos logo lá para o dispositivo, conforme o próprio Renan já colocou aí. O importante é o dispositivo, né? Pronto. Chegamos no dispositivo. O que ele bota? Isto posto, com a RIMO no 487, tal, no CPC, julgo parcialmente procedente. Olha só. Então, o que eu pedi na inicial, ele julgou parcialmente. Os pedidos da parte autora para fins de reconhecer a ilegitimidade passiva da promovida BV Financeira e excluí-la do polo. Show de bola. Então, a BV Financeira, ele mandou excluir. Beleza. Denegar os pedidos de suspensão de cobranças do credor fiduciário e a retirada do nome do comprador do cadastro de negativação, porque ele deixou de pagar. Tá? Então, tira o nome do SPC e Serasa. Reconhecer que houve defeito do serviço praticado pela JM, condenar a promovida JM ao pagamento de R$53 mil para título de danos materiais, foi o dano material que a gente pediu, devendo tal cifra ser corrigida pelo INPC a contar do evento danoso, ele já bota a data, 23/4/2016, e acrescido de juros. Então, ele condenou a empresa a pagar R$53 mil, correção 1%, e ainda R$7 mil de dano moral. Dá um total aqui de R$60 mil, né? Se a gente for para trabalhar mais ou menos, fora atualização, tá? Estabelecer ainda que o pagamento dos danos morais ficará condicionado à devolução do veículo à JM, qual deve ser verificado no prazo de 10 dias, tá? Condena promovida, remanescente ao pagamento das custas processuais, além de honorários de 10% sobre o valor da causa. Então, 10% aqui sobre a questão, beleza? Da condenação, valor atualizado aqui da condenação. Então, tem 53 mil de dano material, 7 mil de dano moral, 60 mil mais ou menos, mais 10% para quem? Para mim, né? Olha aí, meu povo. De honorário advocatício. Dá uns 6 mil aqui de honorários. Isso, óbvio, quando sair, né? Não é agora não, é só quando sair o negócio, né? Então, aqui, os honorários de advocatício. Beleza? Show de bola. Saiu o processo, foi no ano passado, 3 de maio de 2021. Beleza? Só para mostrar aqui, ó. Então, a secretaria, ela encaminha a remessa para a publicação, ocorre a publicação, beleza? Olha só que interessante, o ESAG, ele dá o prazo de quê? Da apelação, que é o prazo maior, tá? Para que em 15 dias saia ali alguma apelação. E aí eles entraram com os embargos de declaração. Olha só. Opa, deixa eu só ver aqui o negócio, calma aí. Alguém acho que levantou a mão, porque para mim é só pita. Fica aí, Márcio. Um momento. Oi? Ah, beleza. Show. Para mim só pita. É só dizer, porque acho que ele decidiu os embargos por decisão interlocutória, né? É para decidir por sentença.
Pronto, não, os embargos, saiu a sentença, ele vai analisar agora, que o cara entrou com os embargos. Ó. Ah, sim, entendi. Tá? Então a sentença saiu condenando a empresa a pagar ali R$60 mil. Pronto, beleza, show de bola, a sentença foi publicada, e aí a outra parte, a empresa, entrou com os embargos de declaração. Olha só o que ele bota. Embargos de declaração com efeitos infringentes ante a existência da contradição e obscuridade na sentença. Olha só, ele disse que o juiz se contradiz na sentença e que ele foi obscuro na sentença. Vamos ver, porque ele passa a expor. Vamos ver o que ele vai dizer. Tempestividade, né? Tempestividade é quantos dias mesmo, professor? 5 dias. Então, ele fez o tópicozinho aqui dizendo que está tudo ok. Né? A sentença foi publicada no dia 7 de maio de 2021. Tá? Da contradição e obscuridade. Né? E aí ele traz aqui que a sentença, olha só, em síntese, a decisão julgou parcialmente procedente, na referida sentença, restou decidido que a parte embargante deverá restituir o valor de R$53 mil, devidamente corrigido. Também determinou que a parte embargada devolvesse o veículo ao embargante, no momento que nasce a obscuridade e contradição. Então, ele diz que aqui ele se contradiz, né? E tem a questão da obscuridade. Excelência, desde o dia da compra que o veículo está em posse do embargado, né? Usando diuturnamente desde 16. E assim vai trazendo aqui os fatos, tá? O que ele alega de contradição, o que ele alega de obscuridade. Depois eu até passo para vocês essa peça para quem tiver interesse. E aí, no final, ele bota: diante do exposto, requer que Vossa Excelência digne a conhecer e dar provimento aqui aos embargos, corrigir a contradição e a obscuridade apontada, aonde Vossa Excelência venha decidir conforme os argumentos ali expostos. Então, o colega, né, o Arquimedes aqui, ele ingressou com esses embargos, tá? Para que houvesse, portanto, a resolução, uma correção dessa contradição e obscuridade que ele apontou aqui no processo. Ele encontrou uma questão de contradição e obscuridade. Beleza? Aí ele junta aqui, deixa eu abrir aqui para a gente poder ver, tabela FIP e tal, porque ele diz, na verdade, que houve uma desvalorização, tá? Deixa eu ver aqui, calma aí. Cadê a parte aqui da impugnação, da certidão? Pronto. Olha só que ele bota. O juiz. Em face da natureza modificativa dos presentes embargos, determino que se efetue a intimação da parte requerida. Olha aí, ó. Acabamos de falar sobre isso. Para que, no prazo de 5 dias, manifeste sobre os embargos opostos. Acabamos de falar isso na nossa aula. Então, como é que funciona? Saiu a decisão, a parte ingressou com os embargos de declaração para ajeitar. Ele disse aqui, nos embargos dele, que a sentença está contradizendo, né? E com obscuridade. Pois bem, e tem um efeito modificativo, ou seja, se o juiz for corrigir aquilo ali, vai modificar a decisão. Então, com isso, no dia 9 de junho, olha aí, no meio do ano passado, o juiz, portanto, ele aí manda nos intimar que eu sou a parte contrária. Eu sou, na verdade, quem ganhou, eu sou o autor, né? Quem embargou foi a empresa, então eu sou o embargado agora. Tá? Então ele pede para que a gente, em 5 dias, se manifeste. Tá? E aí vem a impugnação aos embargos. Então aqui nós entramos, olha aí, ao juízo, né? Da 33ª, contra razões aos embargos de declaração. Então, nós apresentamos, né, como eu disse, o prazo de 5 dias, tá? Fizemos aí tudo dentro do prazo. Das razões, né? Cumpre afirmar que não merece reparo a decisão judicial que está sendo impugnada por meio dos presentes embargos, porque verdadeiramente não existe qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Olha aí, eu já começo falando. Não, Excelência. Não tem que modificar nada. Tá tudo certo. Né? Então, temos na hipótese flagrante tentativa do embargante de tentar a reconsideração daquilo que foi julgado de forma unânime e bem fundamentada pelo eminente julgador. Óbvio, né? Eu ganhei o processo, né, povo? Então, eu boto o julgador lá em cima, né? Não, Excelência, o senhor foi certíssimo. O senhor é o cara, viu? Fundamentada de forma belíssima, viu? Pelo eminente julgador. Tá tudo certo aí pela excelência. Né? E a decisão, e aí começa, então, a rebater o que ele trouxe. Tá? Quem deu caso à ação foi a própria empresa, que vendeu o veículo sinistrado como seminovo. Aí, então, começa aqui a jogar os pontos, né? Perguntas, olha lá, nas contrarrazões, e aí, portanto,
pelo exposto, requer que o presente recurso seja rejeitado. Olha só os pedidos. Eu quero que os embargos de declaração sejam rejeitados e condene o embargante na verba honorária sucumbencial recursal em patamar já fixado pelo juízo diante do contraditório desenvolvido. E aí eu peço aí, portanto, a figura aí da manutenção da decisão. Beleza? O que acontece? O juiz vai se pronunciar. Como eu disse, em 5 dias. Isso é a regra, né? Não é o que está lá na lei? Olha só para vocês terem uma noção. Só para a gente ver a questão de datas, né? Tem uma noçãozinha aqui. A sentença saiu, deixa eu só ver aqui. A sentença saiu dia 3 de maio, tá? Os embargos foram protocolados, teve ali a publicação e tudo, dia 14 de maio, tá? Eu entrei com as impugnações, a impugnação, na verdade, em junho de 2021, tá? Quantos dias o juiz tem para decidir? 5 dias, né? Por de junho de 2021, foi quando eu protocolei. Ele foi julgar em abril de 2022. 5 dias não, foi 5 anos, 5 meses, né? Quase 5 meses depois. Mas é isso aí, né? O juiz não tem prazo, né? Então, não serve de nada aquilo ali. Mas em 22, agora, abril de 2022, o juiz julgou, tá? Então, olha lá. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela empresa JM Auto Shopping, né? Contra razões também nas páginas 170 e 173, que foram as minhas, né? Tempestivo, conheço os recursos embargos. De fato, o embargo foi apresentado dentro do prazo. Por isso que ele diz aqui que é tempestivo, tá? Que ele foi apresentado dentro do prazo. Beleza? Show de bola. É o relatório, decido. E aí ele traz aqui a fundamentação, tá? Então ele até coloca aqui, ó. Da leitura dos aclaratórios opostos, é clara e evidente a intenção do embargante na reanálise do mérito da questão. E, para tanto, alega contradição e obscuridade, o que não foi minimamente comprovado. Olha aí. O recorrente tece pleito unicamente meritório. Assim, não resiste a ação, a razão não assiste aos embargos. Então, o que ele quer dizer? Que ele aqui, por meio dos embargos, tentou analisar o mérito, tentou modificar o mérito. Isso aqui não é pelos embargos, é pela apelação. Não é os embargos. Então, ele vai aqui, ó, assim, razão não assiste aos embargos. Beleza? Tranquilo? Então, por fim, ele recebe os embargos, porque estão dentro do prazo, tá? E nega provimento, permanecendo inalterado todos os termos da sentença prolatada. Reabrindo-se, aqui que eu vou já falar, o prazo para apelação. Vamos já chegar nesse ponto. Segura aí, tá? Então, foi agora, de 28 de abril de 2022, foi publicada, deixa eu pegar aqui a decisãozinha, foi publicada, tinha prazo para recurso até o dia 30 de maio, né? Apelação, e aí, aqui, essa é a minha publicação, que inclusive está equivocado isso aqui, que eu já estava nos autos, então não precisava me intimar sozinho, depois vou até me manifestar aqui nos autos, mas esse processo, inclusive, já passou o prazo para apelação, tá? Então ele já transitou em julgado. Eu vou ingressar com o pedido de dar a certidão de trânsito julgado para começar já, portanto, o cumprimento da sentença, tá? Essa publicação aqui foi equivocada da vara, mas toda sorte, né? Porque eu já estava nos autos, porque eles esqueceram de me incluir aqui. Mas isso não vai abrir prazo para outra parte, porque ela deixou de não apelar, então foi um errozinho ali do sistema. Beleza? Então, deixa eu fechar aqui, só para mostrar para vocês. Vamos voltar aqui, interromper o compartilhamento. Pronto. Volta para cá. Deixa eu apresentar aqui os slides de volta para vocês. Calma aí. Pronto. Aí, deu certo. Então, povo, tá vendo? Então, como é que funciona, né, os embargos de declaração? Saiu a sentença. Essa sentença estava com algum problema que a outra parte que falou, nesse caso concreto, ela viu, rapaz, está se contradizendo aqui, está com obscuridade, tentou dar um migué ali, né? E aí o juiz disse assim, rapaz, se vai modificar, então eu preciso, portanto, intimar. Olha o que diz o parágrafo 2º. Intimar a outra parte, no caso era eu, para se manifestar. Se vai, de fato, modificar, eu preciso que a outra parte se manifeste.
E assim foi. Eu apresentei ali as contrarrazões aos embargos, me manifestei, e aí agora recente, como eu disse ali, em maio, né, em abril mais ou menos desse ano, 2022, ele se manifestou dizendo que os embargos não merecem prosperar, tá? Então ele decidiu, como eu disse aqui, o prazo que fala, né, é de 5 dias para que o juiz aí julgue, mas, olha só, o juiz julgará em 5 dias. Meus amigos, isso não acontece na prática, né? A gente viu aí, ele demorou, foi quase 6 meses, né? Tá? Para poder aí, de fato, decidir, tá? Beleza? Show de bola? Então a gente viu na prática como é que funcionam uns embargos de declaração, tá? É esse tipo de recurso na qual eu vou, portanto, corrigir. A outra parte entrou, eu entrei com a resposta e nós conseguimos manter aí, portanto, a decisão de primeira instância. Beleza? Tranquilo? Pontos importantes que a gente viu ali naquela decisão. Ele disse assim: reabre-se o prazo para a apelação. Por que ele fala isso? Por causa do 1026. Olha só. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompe o prazo para a interposição de recurso. Olha só o que diz o 1026. Então vamos lá. Saiu a sentença. Qual o prazo? 5 dias. Então eu tenho 5 dias para apresentar os embargos de declaração. Concorda comigo que se eu apresentar os embargos, não é para corrigir aquela sentença? Isso. Concorda comigo? Vou até pegar aqui duas canetas aqui para fazer como fosse um fluxograma. Presta atenção. Saiu a sentença, eu tenho 5 dias para apresentar os embargos. Tá. Mas eu também tenho 15 dias para apresentar a apelação. Concorda? Então, saiu a sentença, eu tenho 5 dias para os embargos e 15 dias para a apelação. Beleza? Show de bola. Eu entrei com os embargos, ó. Deu 5 dias, eu entrei com os embargos. O processo está aqui, esse meu caso aqui, ó. Ele demorou aí 6 meses para sair a decisão. Concorda que se não tivesse o efeito de interrupção do prazo, o meu direito de apelação ia morrer, porque 6 meses depois, como foi decidido. Então, por este motivo, os embargos de declaração, ele tem um efeito, na verdade, né, de interrupção do prazo para interposição de recurso. Então, eu entrei com os embargos, opa, trava o prazo da apelação. Então, ninguém vai ser prejudicado por isso. Vamos primeiro analisar esses embargos, que foi o que aconteceu. Ele primeiro analisou os embargos, viu quem tinha razão, se não tinha, se era assim, se era assado. E aí ele publicou novamente essa decisão corrigida, é isso, na qual ele não aceitou os embargos. E aí ele reabriu o prazo para apelação. Mas é por este motivo. Por quê? Porque os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para a interposição de um recurso. Mas por qual motivo isso acontece? Precisa você decorar, basta você entender. Se a sentença saiu, eu tenho 15 dias para apresentar a apelação, mas no quinto eu apresentei, ou a outra parte, enfim, apresentou os embargos de declaração, concorda que eu não posso ser prejudicado por isso. Então, interrompe-se esse prazo, interrompe. Pronto, pessoal, pausa o processo, bora analisar esses embargos de declaração. Depois eu abro novamente. Então, é isso que faz aqui o efeito, portanto, dos embargos de declaração. Agora, ele não tem efeito suspensivo. Como assim? Suspensivo. É que caso a sentença em si, né, já tenha ali um valor incontroverso, questão de alimentos, por exemplo, já pode, portanto, ser executada de maneira provisória. Ela não suspende a ação, não suspende os efeitos ali daquela sentença. Então, os embargos de declaração, ele não suspende os efeitos, mas interrompem o prazo. Então, mais uma vez, saiu a decisão, eu vou entrar com os embargos de declaração. Show de bola. Prazo 5 dias. Tá. Mas eu ainda tenho mais 10, né? Se eu fosse calcular, para apelar. Não, mas esquece essa apelação.
Por quê? Porque o próprio CPC traz esse ponto positivo. Entrou com os embargos, morre, interrompe a apelação. Então, nem se preocupe em fazer a apelação agora, porque ela vai reabrir quando o juiz for analisar a decisão dos embargos de declaração. Agora, pode acontecer, por exemplo, aqui no caso, nesse nosso processo, que demorou 6 meses para o juiz analisar. Vamos supor que se tratasse de pensão alimentícia. Como é que ia ser? A pessoa vai ficar aí 6 meses sem receber pensão? Então, por este motivo, os embargos ele não possuem efeito suspensivo. Então, o que acontece? Eu ali alimentando, né, o alimentante, na verdade, eu posso ali requerer, né, que haja ali aquela questão ali, o cumprimento, a execução provisória daquela sentença. Tá? Então, é possível que isso aconteça. Então, por esse motivo, os embargos têm 2 efeitos, assim dizendo, né? Não tem efeito suspensivo e tem um efeito, portanto, de interrupção do prazo para recurso, tá? Pontos importantes para a gente poder aqui discutir. Primeiro, os embargos, eles devem ser interpostos no mesmo órgão prolator da decisão. Como assim? A gente vê aqui um caso concreto. O juiz da 5ª vara deu a sentença. Eu vou entrar com os embargos aonde? No juiz da 5ª vara, para que ele corrija. Então, no juízo da 5ª vara. Beleza? Então, foi o acórdão que foi tá com obscuridade. O acórdão está omisso. Então, você vai entrar lá na Câmara que proferiu aquele acórdão. Foi lá no STJ que a decisão saiu toda contradizendo. Pronto, lá no STJ, lá na Câmara, você vai ingressar, portanto, também, lá na turma, alguma coisa que você vai ingressar pedindo aí, portanto, que haja os embargos de declaração. Então, aonde for prolatada a decisão, é aonde você vai protocolar os teus embargos de declaração. Beleza? Então, primeiro ponto interessante, ó. Os embargos de declaração serão interpostos no mesmo órgão prolator da decisão. Então, pontos importantes que a gente já falou aqui na nossa aula. Olha só. Primeiro, os embargos de declaração, é um tipo de recurso na qual a gente vai buscar corrigir aquela sentença, corrigir aquela decisão, corrigir aquele acordo. Mas por quê? Porque ele trouxe 4 situações previstas. Uma, contradição. Há uma contradição ali naquela decisão. Ele disse uma coisa, no final diz outra. 2, questão de omissão. Então, foi omissa a decisão, deixou de falar sobre algo. O que mais? Erro material. Então, a própria decisãozinha ali, houve ali algum erro, né? O nome está errado, algum detalhe está escrito errado, precisa, portanto, corrigir. E 4, a figura da obscuridade. Então, houve ali colocou alguma decisão de outro processo naquela sentença, ficou um negócio confuso, está meio obscuro, não estou entendendo essa decisão. Tá? Então, são 4 situações previstas no CPC, e essas situações, pessoal, nada mais é do que uma forma de consertar, de aperfeiçoar aquela decisão. Então, isso a gente viu lá no começo da nossa aula. Tá. Esses embargos de declaração, ele pode ter o efeito modificativo. Ou seja, vai que ele muda ali o entendimento, muda toda a decisão, concorda? Se ele foi todo legal, o Renan tem direito a isso tem direito sim, tá tudo ok, tem razão, julgo improcedente. Concorda que você vai entrar com os embargos de declaração para modificar isso daqui. Então, se vai mudar de improcedente para procedente, concorda que mudou todo o entendimento? Porque agora você ganhou, você não tinha perdido. Então, isso pode acontecer. Quando isso está na iminência, né, esse tipo de embargos acontecer com efeito modificativo, a outra parte, que foi o caso concreto que nós vimos aqui na prática, vai ser intimada para que também em 5 dias se manifeste. E o juiz, teoricamente, mais 5 dias
ele vai, portanto, se manifestar. Na prática, daí, nós vimos um caso concreto que demorou aí quase 7 meses, né, para poder dar a decisão dele. Beleza? Tranquilo? E o último ponto, que foi isso que a gente falou agora, né, é possível que, na verdade, quando eu vou ingressar com os embargos de declaração, eu tenho que protocolar no mesmo juízo que protocolou, que prolatou, na verdade, aquela decisão na qual eu estou embargando. Tudo bem, Francisco Cleiton? Manda lá, cara. Professor, em relação... Se tiver um formato protelatório. Pronto. Vou já falar disso aí. Inclusive, está aqui, ó, no ponto 2, Francisco Cleiton. Boa colocação. Está aqui no ponto 2. Cuidado. Cuidado. Tá ali, ó. Botei até em vermelho para vocês. Por não exigirem preparo, ou seja, por não exigir custas, os embargos de declaração são utilizados muitas vezes em formato protelatório. Tá aí a dúvida do Francisco. Ele foi bem na hora para poder responder. O que é protelatório? Protelatório, o que é protelar? Rapaz, eu protelo tudo que eu faço, né? Você só enrola, né? Para fazer. Tá só jogando para frente. E aqui o formato protelatório é a mesma coisa. Muitas vezes, pessoal, como não se paga custos, não tem nada para ir de graça os embargos de declaração, o pessoal, volta e meia, até o CPC 73, né? Principalmente. A galera entrava com os embargos de declaração adoidado. Toda decisão que saía tinha embargo de declaração. Para você atrasar mais ainda, tá aí, ó, o processo ficou 6 meses parado para ser decidido. Então, acontecia muito da galera entrar com os embargos para demorar mesmo, para postergar mesmo o processo. É o que a gente chamava de embargos protelatórios, para enrolar mesmo. Agora, hoje, o CPC 33, ele agora fixou multa para essa hipótese. Então, se o juiz perceber que você entrou ali com aqueles embargos de declaração de maneira protelatória, sem razão alguma, foi só mesmo para enrolar o processo, ele pode te condenar em multa de 2%, tá? De até 2%, né? De até 2% sobre o valor da causa, aumentado em até 10%, né? Difícil condenar, viu? Geralmente só nega logo. Exatamente, né, Renan? É difícil isso acontecer, mas agora isso é previsto. Na verdade, essa previsão aqui do CPC, ela é tipo aquele negócio assim. Se você ultrapassar o carro, né? Pegar o carro, tá lá o fotossensor, tá lá 60, né? Você, na hora, diminui a velocidade, né? Para que, de fato, você não leve a multa. Então, aqui é praticamente para isso, né? É o tipo de norma que está prevista para que o advogado freie. Rapaz, vou frear aqui, não vou entrar com esses embargos de declaração, não. Porque vai que me gera uma multa, né? Então, não vou enrolar mais, não. Só vou usar realmente quando for necessário. Porque antes era sem freio. A galera passava a 150 por hora. Toda hora embarque declaração, toda decisão. Rapaz, o processo demorava aí 20 anos. Então, com isso aqui, eles frearam. Isso é como se fosse ali o fotossensor, né, dos embargos de declaração. Então, eles frearam essa chuva de embargos que existia. De fato, na prática, muito difícil o juiz condenar, né? Ele nega, né? E aí não condena em dano, até porque é muito subjetivo, concorda? Você falar até que ponto aquilo ali foi protelatório ou até que ponto aquilo ali faz parte da defesa dele, tá? Então, isso você tem que observar. O juiz, ele analisa isso, tá? Então, de fato, isso aqui na prática é difícil acontecer. É você conseguir identificar, o magistrado conseguir interpretar. Pronto. Né? Que houve ali, de fato, uma questão protelatória. Mas pode acontecer. Está previsto no CPC. Mas eu vejo isso aqui, como bem colocou o Renan, eu vejo mais como uma questão mais assim, de freio. Tá? Não há... Na prática, é difícil acontecer uma condenação, até porque você pode recorrer dessa condenação, né? Até que ponto foi protelatório, até que ponto foi defesa do teu cliente. Mas como bem colocou aqui o Francisco Cleiton, a pergunta dele, é possível, tá, Francisco Cleiton, ter aí uma multa, tá, de 2% e pode ser aumentada até 10% sobre o valor da causa, viu? Mas na prática, tá aí. Como bem disse o Renan, é difícil acontecer. Geralmente ele nega.
Como foi que aconteceu aqui, ó? Nesse caso concreto que a gente estava vendo, o juiz na decisão diz: nego os embargos de declaração, conheço, ou seja, está dentro do prazo, mas nego o recurso. Então, mas não condenou ele ali em multa nenhuma, tá? Não foi protelatório. Em via de regra, como é que acontece? Ele nega e pronto, morreu. Beleza? Tranquilo? Dois pontos interessantes. Duas súmulazinhas só para a gente poder aqui entender. 98 do STJ. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não tem caráter protelatório. É só uma forma de justificar, né? Então, alguém está ali pré-questionando, está questionando algum ponto da decisão, óbvio, não tem caráter ali protelatório. Tá? Isso é mais uma segurança aí para o advogado, quando for pleitear algum tipo de pergunta. Epa, excelência, está aqui. O 98 do STJ diz que a mero questionamento não quer dizer que eu estou aqui protelando. Tá? E o 356 do STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso ordinário por faltar o pré-requisito do pré-questionamento. Então, olha só, que é importante. Vamos supor que você não apresente os embargos de declaração. Ou então, saiu a decisão ela foi omissa naquele ponto. Então, sei lá, o pedido dano moral e dano material. O juiz só deu dano moral. Esqueceu o dano material, foi omisso. Mas eu não apresentei os embargos. Sei lá, passou o prazo, me esqueci. E aí, quando eu vou me tocar, vixe, passou aqui, não falou sobre os embargos, ó, não falou sobre os danos materiais. Vou recorrer. E aí, é o que dá ponto aqui na súmula 356. Isso até em recurso extraordinário. Ou seja, que ele vai parar lá no STF. Ele aqui diz: não pode ser objeto de recurso por falta do pré-questionamento. Então, às vezes, a gente pode vacilar, tem que ter muito cuidado. Saiu a decisão, a gente tem que analisar com calma, com bastante atenção, tá? Porque pode acontecer de passar e aí, ó, você não vai ter feito o requisito do pré-questionamento que é necessário para jogar, por exemplo, lá para o STF. Então, a gente tem que estar muito atento a essa questãozinha aqui dos nossos embargos de declaração. Beleza? Tranquilo? Confeccionando a peça, tá? Hoje eu fiz diferente. Ao invés de a gente escrever lá no Word, eu trouxe aqui já as partes separadas para vocês, tá? Então vamos lá. A peça, o primeiro ponto que eu faço é o endereçamento da peça. Como o nome já está falando, depende do órgão que prolatou a decisão. Então, quem foi que deu aquela decisão? Foi o juiz da primeira vara, da 7ª vara, da 8ª vara civil, da 5ª vara civil, da 10ª, do tribunal, da Câmara, do STJ. Quem foi que prolatou? Pronto, é contra ele, na verdade, é no endereçamento que você vai colocar. Professor, o que é o endereçamento mesmo, hein? É a primeira parte lá da sentença, da sentença. A primeira parte lá do recurso que a gente faz, lá naquela folhinha, primeira coisa, é o endereçar. Então, bota lá, ao juízo da 10ª vara civil da comarca de Fortaleza, Ceará, por exemplo. Estou dando aqui um exemplo, tá? Depende, como eu disse, do órgão prolator, tá? 2, qualificação das partes. Faça a qualificaçãozinha. Posso fazer aquela qualificação resumida, né? Que é o já devidamente qualificado, tá? Então, Tício Tavares, já devidamente qualificado nos autos do processo epígrafe da ação de cobrança, promove, vem por intermédio do advogado apresentar aqui, interpor embargos de declaração. Então, faz aquela qualificaçãozinha, tá? Pode dizer o já devidamente qualificado, sem problema algum, porque já está qualificado no processo, então não tem problema, não precisa você qualificar tudo de novo, tá? Então, faz o endereçamento, dá o espaçamento, vai para a qualificação. Beleza? Tranquilo? O que mais? Tempestividade. É sempre bom colocar, ter esse tópico. O professor, quer tempestividade, hein? O que é algo tempestivo? Tempestivo é algo que está dentro do prazo, tá? Então eu mostro isso para o juiz. Excelência, ó, tá aqui. Tô dentro aqui do prazo dos 5 dias, conforme artigo 1003, tá? Bem como ele mesmo depende de preparo. Então, só para reforçar, excelência, não tem custos, tá? E está dentro do prazo. A sentença foi publicada dia 15 de maio, por exemplo, tá?
E eu estou entrando com recurso agora, dia 17, então está dentro do prazo, são 5 dias, está tudo ok, tudo certo. Então é importante ter esse tópico na tempestividade, dá para mostrar isso para o juiz, que de fato ali nós estamos dentro do prazo. Tá? E aí, pessoal, o ponto mais importante, né? As razões. Então, qual é o erro que existe naquela sentença? São 4 possibilidades. Você tem que mostrar. Há um erro material, ou seja, o juiz colocou ali um nome errado, um detalhe errado, o número do processo, alguma coisa está equivocada, o nome das partes, é um erro material. Então você vai dizer, excelência, nas folhas tais, Vossa Excelência escreveu errado o nome do requerente. Exemplo. Tá? 2, obscuridade. Excelência, nas folhas tais, nos parágrafos ali, nessa parte, eu posso até copia a parte. Nessa parte, o senhor foi obscuro. O senhor trouxe um negócio que ninguém falou aqui no processo. Ou então o senhor foi omisso. Excelência, na parte do dispositivo, o senhor deixou de analisar aqui, né, de julgar o dano moral. Só falou sobre dano material. Ou então, excelência, as folhas tais, Vossa Excelência está se contradizendo com o que disse na folha 2, na qual o senhor disse que tem direito. Então, o senhor está se contradizendo aqui na própria sentença. Então, tem que mostrar. Além de entrar com os embargos, você tem que indicar aonde que está o erro. Excelência, está equivocado aqui, está equivocado ali, nas folhas tais. Tem que consertar isso daqui. Beleza? Tranquilo? Então, faço tópicozinho das razões, tá? E aí a reta final dos embargos de declaração, eu vou falar ali sobre os pedidos. Então, pelo exposto, requer que os embargos de declaração sejam conhecidos. E aí, ó, diante da possibilidade dos efeitos modificativos, isso só se couber, óbvio, tá? Então, diante da possibilidade, que é o quê? Que a outra parte seja intimada para apresentar ali resposta. Beleza? Tranquilo? Então, com isso, eu faço aqui os pedidos dos embargos de declaração e aí eu coloco o fim a essa demanda. Então, como a gente viu, nesse caso concreto, o fim é assim, né? O juiz vai analisar, né? No caso, eu entrego o recurso, o juiz, ao receber, ele vai intimar outra parte para que ela seja ali ouvida, para que ela se manifeste nos autos, para dizer de fato se tem razão, se não tem, o que foi acontecer comigo nesse processo. Eu me manifestei dizendo que, excelência, não tem nenhuma contradição, não tem nenhuma obscuridade nesse processo aqui apresentado, né, levantada essa possibilidade pela outra parte. Não tem não. Tá tudo ok. Tá tudo direitinho nessa decisão. Então não tem por que modificá-la. Pelo contrário, tem que manter essa decisão. A manutenção da sentença. E aí, diante disso, o juiz, como a gente viu na teoria, 5 dias ele vai julgar, mas na prática aí é no tempo dele, né? Grande Francisco, manda lá, cara. Pode acontecer aí nas fases das instâncias aí, um juiz não querer aceitar o embargo e ele sair da segunda instância e voltar para a primeira para ser cumprida? Como é que seria? Vamos supor que está na segunda instância. Aí o juiz não aceita. Tipo assim, o juiz tem essa prerrogativa, vamos dizer assim, de não querer aceitar o embargo e voltar para a primeira instância para ser cumprida? Não, como é que funciona? Ele pode não aceitar porque está fora do prazo. É a única possibilidade. Ele pode recusar receber. Tanto que ele bota assim. Como é que ele bota aqui na decisão? Até para te mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui a decisão para dar uma olhada. Deixa eu abrir aqui para vocês. Calma aí. Deixa eu parar aqui a apresentação. Pronto. Deixa eu apresentar aqui o processo. Está na guia do processo. Está aqui. Deixa eu botar aqui para vocês. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Ó. Vamos lá para o dispositivo. Por tais razões, receba os embargos. Então, quando ele bota receba os embargos, você clica, é porque foi dentro do prazo. Então, você apresentou os embargos, ele vai ter que receber. Agora, ele só não recebe se foi fora do prazo. Aí, beleza. Então, ele não vai receber. Tá? Agora,
ele recebeu os embargos e negou o provimento, tá vendo? Negou o provimento. Mas mesmo assim você fala assim, rapaz, que juiz absurdo. Tá claro que ele errou. Tá claro que tá equivocado isso aqui. Ele se equivocou. Ele não quer dar o braço a torcer, que pode acontecer. Às vezes tem juiz que acaba, rapaz, não, tá tudo certo. Não tem nada errado nesse processo. Não, excelência, está errado. O senhor esqueceu de falar sobre isso. O senhor esqueceu de falar sobre aquilo. Não, tá tudo certo. Então ele vai receber e vai negar o teu provimento. Aí como é que faz, então, Francisco, nesse caso? E não, nesse caso, eu vou recorrer para a segunda instância para poder modificar isso sendo a sentença. Se for no Tribunal de Justiça, joga para o STJ. Se for no STJ, joga para o STF para poder analisar a situação. Tá? Mas a única forma que a gente vai ter nessa situação que você colocou é ou ele recebe os embargos, que ele vai ter que receber. Tá? Então ele recebe, que está dentro do prazo, não tem nada de errado. E aí, no caso, ele pode negar. Foi aqui o caso. Ó. Ele recebe os embargos, mas nega o provimento. Aí, nesse caso, eu posso entrar com outros embargos? Não. Já foi embargo não pode. Tá? Então, nesse caso aqui, vai aqui, como ele disse, ó, reabrir o prazo para apelação. Se fosse na segunda instância, reabre-se o prazo para recurso cabível. Seria um recurso especial para o STJ, tá? Então, aí, nesse caso específico, Francisco Leite, se ele, porventura, não lhe der provimento, mesmo assim, for uma coisa clara. Rapaz, está muito claro, está óbvio. Ele não está dando o braço a torcer. Então, você vai ter que, infelizmente, recorrer por meio do mérito. Joga aquilo para a segunda instância para ser analisado. Beleza? Obrigado. Show, cara. Maravilha. Então, pessoal, até aproveitando que eu estou aqui, né, já no processo, então, só mostrando aqui, de fato, a decisão, tá, que aconteceu, né? As contrarrazões, ó, foi tempestivo e conheço os embargos, ó. Por quê? Porque foi dentro do prazo. Então, por isso ele conhece. Se fosse fora do prazo, ele não iria receber. Os embargos apresentados pelo colega, olha só, a sentença saiu, tá aqui os embargos, ó. Ele faz, ó, só chamar a atenção, se consigo aqui, ó. Ele bota aqui o endereçamento do juiz que prolatou a decisão ao juiz da 33ª Vara Civil, tá? Ele nem botou aqui vara civil, né? Vara da Comarca de Fortaleza. Essa petição do colega, ela tem alguns equívocos até, mais técnicos. Mas, ó, ao juízo da 33ª Vara Civil, ele bota lá processo, reclamante, reclamado e assunto. Primeiro não é reclamante, que reclamante é lá no trabalhista, né? Aqui seria embargante e embargado, então, tecnicamente falando, né? Então, embargos declaratórios com efeitos infringentes, tá? Porque vão ser efeitos modificativos. E aí ele vai dar tempestividade, tempestivo embargo, tendo visto que a sentença foi pública, né? No dia, o ideal seria publicada, né? No dia 7 de maio de 2021. Juiz, ele ó, dá contradição e obscuridade. Aí ele vai trazendo aqui a situação, tá? E aí ele traz aqui os pontos que ele achou como obscuro e contraditório. Tá? E aí requer, portanto, no requerimento dele. E aí, logo em seguida, vem a nossa impugnação, e aí na impugnação a gente rebate todos os pontos trazidos por ele, a nossa tempestividade também de 5 dias, tá? E aí as razões a gente vai batendo aqui ponto a ponto, né, sobre a questão ali trazida por ele, tá? Então, e aí a gente pede para manutenção, ó, manutenção aqui da sentença, e logo em seguida sai a decisão, de fato, mantendo a decisão proferida no juízo acorda. Receba os embargos e nega o provimento, permanecendo inalterado todos os termos da sentença prolatada. Ou seja, não muda nada. Permanece inalterada a decisão. Então a sentença já está toda direitinho, todo ok. Não vou mudar nada. Se a outra parte, se no caso aqui da JM, vamos supor que a gente era advogado da JM, Autoshop JM, tá? A gente era advogado dessa empresa. E eu quero, portanto, recorrer. Não, é um absurdo aqui, ó. Ele negou o provimento, é um absurdo. Tá, beleza. O que eu tenho que fazer agora? Entrar com a apelação, até porque o prazo, ó, para apelação foi reaberto. Agora, detalhe, o que aconteceu nesse processo? O prazo já passou. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui a certidão. O prazo era até o dia 30 de maio para ele recorrer. Tá?
Então, 30 de maio. Nós já estamos hoje no dia 11 de junho e não tem recurso, olha só. O que acontece quando não tem recurso? Trânsito em julgado. Então, vou ingressar, essa semana eu vou estar entrando com uma petição aqui, pedindo trânsito em julgado desse processo, e aí a própria vara vai fazer a certidãozinha, transitando, e nós vamos começar aí a fase de execução. Como se trata de uma sentença, ingressa aí com cumprimento de sentença. Para a gente já começar aí o processo de execução. Beleza? Tranquilo? Show de bola, povo. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Pronto, tá aqui. Vocês estão vendo. Professor, com licença. Manda lá, Francisco Cleiton. Aí, no caso aí, né, o senhor, passou o prazo deles lá, o senhor já vai entrar com procedimento de trânsito de julgado. Não cabe mais nada a ele, então. Só esperar a efetividade da sentença e pagar. Perfeito, é isso aí. A parte do mérito, já não tem mais o que ele alegar. Já passou o prazo, ele perdeu. Era até o dia 30 de maio. Hoje é dia 11 de junho. Já passou faz tempo. Tá? Então, eu vou manifestar nos autos. Vou até entrar em contato essa semana com a secretaria. Se fosse a 22ª, Renan já iria ajudar, né? É a 22ª, né, Renan? Tua? Então, se for 25ª. 25ª, aí, ó. Mas é a 33ª, né? Então, já vou entrar em contato com o pessoal para poder transitar em julgado esse processo, para a gente começar aí a fase de execução. E aí, a fase de execução, lembrando, fazendo aquele resumão da nossa aula de execuções. Ó. O título executivo, ele pode ser dois tipos. Ou vai ser uma sentença, como é esse caso aqui, que é um cumprimento de sentença, é um título executivo judicial, ou vai ser o extrajudicial. Se fosse aqui, por exemplo, um cheque, uma duplicata, uma nota promissória, que são os títulos de crédito, né? Ou então, por exemplo, uma taxa de condomínio, né? Um contrato assinado por duas testemunhas são títulos extrajudiciais. E aí, essa forma não seria por aqui, seria por meio de uma ação de execução. Tá? Beleza? Agora, da sentença, como já saiu a sentença, ela vai transitar em julgado essa semana, e aí eu vou ingressar, portanto, com cumprimento da sentença. Para que em 15 dias, a outra parte pague ali o valor de R$60 mil, né? Que era o valor devido. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Não, tranquilo. Maravilha. Então, hoje, a gente finaliza por aqui. Embargo de declaração, uma aula mais curta, realmente, né? A gente sempre bota aqui 2 horas, mais por questões até de dúvidas que venham a surgir, mas é uma peça mais simples. Ela é uma peça muito utilizada. Eu vou mandar para vocês um modelo de embargo de declaração, tá? Para que a gente possa aí, de fato, dar uma olhada, ter esse modelo nos nossos arquivos. É um modelo importante. A gente usa muito isso no dia a dia da advocacia. Aparece esse tipo de recurso, é muito comum, tá? Tá aí o Luiz com uma situação, um caso concreto, questão de justiça gratuita, e do nada, primeiro despacha, já vai usar aí os embargos para poder aclarar. Que é para isso, o senhor deu ou não deu? Defino a justiça gratuita, mas irei analisar depois. É isso, o capital é doido, né? Então, deu ou não deu? Então, precisa, portanto, aclarar, aperfeiçoar aquela decisão. Então, é uma peça muito utilizada, é um recurso muito utilizado e que, portanto, você precisa aí ter nos seus arquivos. Tá? Então, eu vou estar passando para vocês um modelozinho de embargo de declaração. Mas lembrando sempre que os embargos, de maneira geral, ele vai trazer esses 4 pontos que nós falamos. Tá? A gente vai tentar consertar aquela sentença nesses 4 pontos. Questão de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Então, aconteceu alguma coisa disso, eu preciso, portanto, só ajeitar. Pode acontecer, deu solicitar, e o juiz pode ficar. Beleza, tem razão. Pode acontecer, deu entrar com os recursos, com o recurso, o juiz, portanto, negar. Como foi o caso aqui, ó. Desse caso aqui, quem estava no caso prático. O juiz recebeu e negou. Aí, nesse caso, como o Francisco me perguntou, professor, se for um negócio, não admito perder isso aqui. Então, joga para a segunda instância. Vai ter que entrar com apelação. Tranquilo? Beleza? Show de bola, meu povo. Tudo tranquilo? Então, com isso, a gente fecha essa nossa aula de hoje agora, de embargo de declaração. Vamos dar aquele intervalozinho, 10 minutinhos, para que o professor Luiz possa ingressar,
tá? E aí, falar um pouquinho hoje sobre... Rapaz, eu já ia dizer, tenha calma que você me pegou de calça curta. Tenha mesmo, me dei 10 minutos, pelo amor de Deus. Não, 10 minutinhos, não é agora não, daqui a pouco. Viu? Dá um tempo para o pessoal tomar um café, tomar uma água. E aí a gente começa a nossa aula. Beleza, meu povo? Solange, professor, gentileza lá seu zap, na hora. Dou uma olhada sim, tá? Os cosmos pedem só às 10 horas, né? Não, pô, olha, falta o quê, ó? Meia hora só, né? Antes, tá? Então, vamos dar essa pausazinha. Daqui a pouquinho o professor Luiz, ele entra, ele vai comunicando aí, a gente vai se falando. Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Tudo certo? Não, tranquilo. Show. Então, vou parar aqui a nossa gravação. Calma aí.